Guardiães e espíritos protetores. Boa noite a todos. Ai, de novo! Ainda bem que vocês responderam com bom dia, né? Mas tudo bem. O hábito, às vezes, é difícil da gente quebrar. Então, isso daqui. Bem, bom dia a todos. Agora acertei. O nosso tema da noite é anjos guardiães e espíritos protetores. Ai! Eu tô pensando na noite, querendo dormir, né? Não sei. Mas o nosso tema da manhã é anjos guardiães e espíritos protetores. E apreciei muito a oração na hora que a nossa querida Lúcia estava fazendo oração, pensando, a gente sempre ora e sempre pede, às vezes pro guardião do centro, ou o nosso guia, ou qual seja o nome que a gente coloca. E a gente sabe da relevância na vida deles e em nossas vidas, mas às vezes nos falta realmente um estudo mais aprofundado, uma reflexão de qual é este impacto, de qual é essa presença desses espíritos em nossas vidas. Então nós começamos, deixa eu certificar que eu vou usar o botão correto. Ah, acertei. Fazendo a questão, a influência dos espíritos, né? Então começamos com a questão 459 do Livro dos Espíritos, que pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Olha para ver. Uma coisa muito interessante, se nós formos avaliar a metodologia de Allan Kardec, que era um exímio professor, um exímio educador, as perguntas em si já nos ensinam muita coisa. Só pela pergunta nós já começamos um processo de avaliação, de inquisição, de perguntas, de dúvidas. E os espíritos são muito categóricos de fazer pensamentos e ações. Então existem níveis diferentes de influência. Porque aquela coisa, né? Eu posso estar sorrindo aqui linda, mas por dentro eu posso estar triste, chateada, brava, mal encarada, e ninguém sabe. Porque nós administramos, cada vez mais, alguns menos e outros mais, essa habilidade de botar o nosso persona. No trabalho a gente apresenta de uma forma, no centro espírita de outra, no lar é outra. Não é necessariamente uma falsidade de comportamento, mas é uma adaptação social necessária. Imagina se eu cheguei no trabalho todo dia chorando porque eu briguei com o marido, briguei com o filho. Então, uma maneira de nós adaptarmos e funcionarmos é administrar o nosso comportamento. Mas a gente vê que tem uma diferença... Ups, apertei o botão errado agora. Entre pensamento e ações. E aí a resposta é a seguinte: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, vê, a pergunta diz de influenciar. Não existe espírito nenhum que pode pegar meus braços e me fazer ir ou voltar. Então, a gente vê que eles influenciam, mas frequentemente nos dirigem, mostrando o quanto, muitas vezes, pela nossa falta de constância em lembrar da presença dos espíritos, de lembrar do processo que eles têm de nos influenciar, talvez a falta de conhecimento desses mecanismos permitem que eles atuem sobre nós e nos dirijam. E nós vamos avaliar qual é este processo. Porque se eu digo que eles não têm condições de nos subordinar, como é que ao mesmo tempo eles podem nos dirigir? Então vem a próxima pergunta, que faz assim: os espíritos exercem alguma influência sobre os acontecimentos da vida? Então, o que será a resposta? Será que eles têm condições de fazer com que certas coisas aconteçam em nossa vida? E os espíritos são fantásticos quando eles dizem: certamente, uma vez que vos aconselham. Novamente, as escolhas das palavras, elas são muito significantes, porque elas já embutem o conhecimento. Eles nos dirigem, eles nos influenciam, eles exercem uma capacidade de movimentação e de atuação. Mas é o quê? Através do aconselhamento, mostrando cada vez mais a nossa condição de espíritos livres de escolha. Um dos preceitos do espiritismo, que é o do livre-arbítrio. Nós temos a opção de escolher. Mas, às vezes, ou por ignorância, ou por falta de vontade, nós nos permitimos ser influenciados e agimos perante essa influência, não perdendo o livre-arbítrio,
mas sendo direcionados, sendo levados a certos caminhos. Oxalá que seja o caminho do bem, mas se for o outro ladinho, fica mais complicado. E aí eles seguem mais ainda, dizendo assim, perguntando, né? Eles exercem essa influência de outro modo, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? E eu sei que muitas vezes, especialmente quem é iniciante ou não tem muito conhecimento de espiritismo, e principalmente quem não é espírita, mistura espiritismo com umbanda, com quimbanda, com galinha preta, com todos esses outros tipos de coisa. É mesa branca, é mesa preta. E essa percepção de que a gente pode fazer a famosa macumba. O seu centro faz macumba? As pessoas que não conhecem perguntam às vezes. Não sei quem já foi, né, visto diante dessa situação. Ou seja, essa ideia, essa visão de que se eu faço uma oração brava, ou se eu boto lá uma promessa, ou uma oferenda, ou se eu vou no terreiro, eu vou influenciar e fazer com algo que aconteça. E a gente vê que isso é um conceito milenar. Quem já assistiu Aladdin? A gente vai lá na lâmpada do Aladdin, vem o Aladdin, que é um ser, né? Que ele é preso naquela lâmpada, mas ele te dá 3 desejos. Geralmente ele só não pode fazer com que alguém se apaixone por você. Mas caso contrário, ele pode fazer qualquer coisa. Então você veja, pode dar vida, tirar vida, fazer, construir. Essa ideia de que os espíritos têm esse condão mágico e que se eu rezar forte e firme, vão fazer, vai acontecer, né? E às vezes a gente quer fazer para os outros e às vezes a gente pede para nós mesmos. E aí eles esclarecem o seguinte: sim, tem uma influência, eles podem fazer essa ação direta, mas nunca agem fora das leis da natureza. E se nós vamos prosseguir no estudo, no livro dos Espíritos, dessa questão, eles vão explicar que essa influência não é uma subjugação, aonde eles forçam a situação. Mas eles podem fazer o quê? Provocar o encontro com uma pessoa inesperada. Olha, fulano que tantos anos eu não via. E daquela conversa, daquele encontro, surge uma situação. Eles podem inspirar a gente a modificar de caminho em vez de um ir para o outro. E aí, de repente, a gente se depara num ambiente com uma pessoa ou uma circunstância de algo inesperado e que resulta em várias atitudes ou situações diferenciadas. Então, sim, eles não vão nos forçar, mas eles podem nos encaminhar tanto para o positivo como para o negativo. Quantas circunstâncias em nossas vidas ou na vida de pessoas que a gente sabe, foram coisas inesperadas. Aconteceram. Eu de repente vi fulaninho que eu não via há tantos anos. Ou eu não planejei, mas eu estava ali no momento. Né? Tem uma frase que eu acho que de Albert Einstein, que ele fala que que as coincidências é a maneira de Deus de se manter oculto. Ou seja, tudo aquilo que parece uma coincidência. Olha, eu estava desesperado por emprego e do nada eu vi a minha amiga que eu não via há anos e consegui um trabalho. Ou seja, são as maneiras que Deus tem de tentar nos guiar através dos nossos anjos guardiões. No livro Loucura, agora esqueci o título completo, de Bezerra de Menezes, que fala sobre o carnaval e vai falando sobre o que acontece no plano espiritual, no planeta Terra, em resposta ao que está acontecendo no carnaval, que a gente sabe acontece muitas aberrações, muitos desequilíbrios, e fala da situação de uma jovem que ela precisava ir auxiliar uma outra amiga que estava doente, e já era horas altas da noite, era época de carnaval, onde a gente sabe que a situação fica ainda mais vulnerável, mas ela precisava ir auxiliar a amiga que estava enferma. Então ela sai à noite, caminhando em direção ao lar de sua amiga. E o que não acontece é que ela é deparada por 2 rapazes com as piores das intenções, que a puxa para um beco. E ela, nesse desespero, num beco, só, no escuro, à noite, ela começa a orar e pedir auxílio, porque nada lhe restava. E diz, a gente vendo todo aspecto do planejamento espiritual, que naquele momento, os anjos guardiões dela, as equipes de trabalho que viviam ali naquele processo de auxílio, especialmente na época do carnaval, receberam esse chamado de ajuda.
E eles foram ver o que eles podiam fazer para intervir, para auxiliá-la, porque ela tinha o merecimento. E falam que eles encontraram uma patrulha de polícia que caminhava pela região. E eles inspiraram um policial a ir justamente em direção àquela área onde ela se encontrava, que não era o plano, eles estavam fazendo sua patrulha. E ele resolveu entrar por ali, por aquele lado, e conseguiram chegar e auxiliá-la. E ela foi, então, protegida pelos policiais e não teve um incidente que estava prestes a acontecer perante aqueles dois jovens em desequilíbrio, que iam assaltá-la sexualmente. Então, veja, não estava planejado, não estava programado. Ela mereceu auxílio e, através da influência dos espíritos no policial, chegaram e evitaram algo que não era necessário na vida dela. Então, sim, eles influenciaram. Mas veja quantas situações, quantas coisas estavam envolvidas. Qual a complexidade? Tanto o policial que estava receptivo, e tanta jovem que orou com fervor, com fé, e era merecedora do auxílio, porque não estava no projeto reencarnatório dela passado por um resgate dessa maneira. Então, nossa vida, muitas vezes a gente questiona as coisas que acontecem. Muitas vezes nós nos questionamos, será que eu mereço? Será que Deus é justo? Por que isso? E se nós estudarmos o Espiritismo, especialmente na área da lei de causa e efeito, nós vamos ver que tudo que nos acontece é para o nosso crescimento. Nem tudo é fácil. Nem tudo é feliz. Tem várias coisas que são sofrimento. Eu que agora que sou mãe, todo mundo sabe, acho que não existiria coisa pior do que perder um filho. Mas tudo é para o nosso crescimento, porque tudo tem um motivo de ser para inspirar em nós uma superação de alguma deficiência, de alguma inclinação negativa. E os espíritos vão sempre fazer parte da nossa vida para nos auxiliar ou participar dela em diferentes aspectos. Então, nós vamos vendo seguindo assim. Como distinguir, então, os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Como manter essa autonomia e saber qual rumo tomar? E a resposta é assim. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. O homem age livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se tomou o caminho, não tem nisso senão mais responsabilidade. Então, enfatizando novamente, nós vimos que eles influenciam, muitas vezes eles nos guiam, que eles podem interferir nas circunstâncias da situação, como aquele policial que vem interferir de uma maneira positiva, mas nós agimos livremente. Continua sendo o nosso livre-arbítrio, continua sendo a nossa responsabilidade. Eu acho que eu já falei aqui de outra vez, mas nós espíritas temos às vezes um defeito um tanto difícil, no sentido que tudo é obsessor. E a gente nunca pensa no nosso aspecto. Tem uma grande tendência de achar que tudo é obsessor. É porque eu caí, porque é obsessor, porque não sei o que é obsessor, e o espírito é obsessor. E o coitadinho dos obsessores estão tão taxados, e às vezes eles não têm nada a ver com isso. Porque quando a gente pode, ou quando a gente necessita, e se não necessita de jeito nenhum, vai sempre ter a influência dos espíritos da maneira positiva também. Como fala, um fio de cabelo não cai da cabeça sem a permissão de Deus. Então, justamente o que nós vamos fazer hoje é isto. Ver que tipos de influência existem, porque realmente existe a influência negativa, mas também existe a positiva. Então, nós vamos ver os 4 níveis. O anjo guardião, ou espírito protetor, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos e, por último, os espíritos sedutores ou magênios. Porque Jesus fala, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então, para que nós possamos não nos permitir ser dirigido de uma maneira impulsiva, para nós sabermos melhor identificar sugestões, pensamentos exteriores e pessoais, e também sabemos discernir aquilo que a gente deve ou não deve seguir, nós vamos estudar quais os tipos de sugestões, quais os tipos de
influência nós podemos ter em nossas vidas. E vamos começar com os nossos amiguinhos mais bonzinhos, os sedutores ou maus gênios. Então, novamente, livro dos espíritos. Além do espírito protetor, haverá também um mau espírito ligado a cada indivíduo com o fim de expor ao mal e lhe fornecer ocasião de lutar sempre entre o bem e o mal. É aquele famoso, né? A gente vê, é um anjo e o diabo. E muitas vezes a gente pensa que a vida é sempre essa luta entre um anjo querendo falar o bem e o diabo querendo me sugerir o mal. Será que Deus criou essa circunstância, essa balança do bem e do mal, para nós estarmos constantemente nesse conflito? E aí eles respondem assim: ligado não é bem a palavra. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviá-lo do bom caminho quando encontram ocasião. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Desse modo, há a luta entre o bem e o mal, e vence aquele por quem o homem se deixa influenciar. Então, novamente, não tem espírito nenhum ligado a nós, especificamente para nos guiar ao mal. Aquela ideia do anjo e do diabinho é uma analogia um tanto errônea, porque a gente não tem sempre um diabinho no nosso ombro querendo nos influenciar negativamente. Mas diz assim, que realmente existem espíritos de índole inferior que quando encontra ocasião. É aquela velha história. Se alguém vai lhe fazer uma fofoca, você escuta ou você fala, olha, me desculpa, mas eu não quero me envolver no assunto. É que nem a gente aprende, creio que é Sócrates ou Platão que falou assim, quando alguém vem lhe contar alguma coisa, passar pelo crivo. É útil? É verdade? Qual que foi? Alguém tá? Sócrates. É útil? É verdade? Vai trazer proveito? Se é resposta, né? Se os três não é útil, não vai trazer proveito, mesmo que seja verdade, para quê? Mostrando que a gente sempre deve ter um comportamento de higiene mental, porque lembra no começo, pensamento e ação, que a gente não pode esquecer, seriam equivalentes quase que as duas asas, né? A asa do sentimento e a asa da inteligência, e também a gente pensa no que a gente pensa e no que a gente faz. Temos que administrar e controlar ambos esses aspectos. Então, se alguém vem me fazer uma fofoca, como é que foi? Pode contar que eu não falo pra ninguém. Ou a gente faz pelo contrário. É assim, fingindo que não tá curioso pra pessoa contar. Encontrou ocasião. Mas se eu não quero, morre comigo. Aliás, morre antes de chegar em mim, porque eu já podei. Então o mal vai sempre nos chegar. Porque é o âmbito em que a gente vive, um planeta de provas e expiações que ainda não é de regeneração. Chegaremos lá. Não sei se tão cedo quando eles planejam, mas a gente chega. Porque espera ser escutado. Nós todos somos imperfeitos. E tem o ditado americano que eu não sei como que se traduz em português. Nós somos tão fortes quanto a conexão mais fraca. Seria we're as strong as the weakest link. Então, nós, como um grupo, uma comunidade, somos tão fortes quanto a conexão mais fraca. Porque não adianta eu ser forte, valor 100, o outro forte, valor 80, o outro forte, 75, o outro 50, mas tem um ali que a força dele é 10, com 10 ele quebrou ele, quebrou o grupo todo. Então, os espíritos inferiores vão buscar as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, as nossas vulnerabilidades. Por isso, orai e vigiai. Porque é fatal. Às vezes eu fico pensando, eu estou dirigindo e vou vendo aqueles billboards. E eu me empatizo muito pelas pessoas que têm o vício do álcool. Por quê? Você tenta não beber, mas quando você tenta... Eu penso por causa do chocolate, a comida. Quanto menos eu quero comer, mais eu penso no chocolate, né? E chocolate não faz nenhum dano, não são uns quilinhos a mais. Agora, uma pessoa que é alcoólatra, aí você vai dirigindo, tudo lado, é Coors Light, é vodka, não se dá conta. É o tempo todo chamativo. Com as cores bonitas, olha os potes, as mulheres bonitas. É um chamamento constante. É difícil.
E os espíritos sabem disso, então eles vão nos chamar onde eles veem a nossa fraqueza. E seguem. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. Ou seja, não tem um espírito dedicado a Lígia para fazer com que eu caia. Porque que pai amoroso, bom e justo seria esse? Ele permite a queda para a gente aprender a levantar. Mas ele não tem ninguém marcado para botar o perninho ali para a gente cair. Dessa forma, é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Novamente, sugerindo. Eu lhe dou uma sugestão. Você acata ou não? Age por sua própria iniciativa e não no cumprimento de uma missão. Ou seja, não tem missão, não tem designação, não tem trabalho, faz porque quer. Cada um vai de acordo com sua índole. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhe facultam acesso à nossa alma. É a mesma coisa que o ladrão. O ladrão entra em casa que tem janela aberta, porta aberta, apesar que hoje em dia acho que está até um pouquinho mais, né? Eles forçam um pouquinho que não tem alarme. Mas eles vão o quê? Adentrar a casa, o prédio, a residência que mais fragilizada está, que menos recurso de capturá-los existe. Então, quanto mais forte a gente nos fizer interiormente, mais difícil esse acesso, mais difícil essa entrada desses espíritos no nosso mundo íntimo. Então fala, a constância da sua ação está em razão do acesso mais ou menos fácil que encontra. Igual o provérbio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou quem tem filho teenager, a minha não é, mas a gente trabalha com crianças. O teenager, ele tem uma resistência e fica. Eu posso. Até que você não aguenta mais, vai e me deixa em paz. E, ó, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vira realmente, por isso que fala luta entre o bem e o mal, porque fica um conflito constante. Ai, eu não quero, mas... Ai, eu não quero, mas eu não quero. Até ver quem ganha na resistência. Por isso a importância de nós reconhecermos esses momentos em nossas vidas e o porquê a gente quer se manter num certo caminho. Porque senão a gente cai. A gente fica fragilizado, enfraquecido. Esses são os momentos de correr para a casa espírita. Porque quanto mais a gente quer cair, quanto mais arretado a gente está para cair no erro, corre para a casa espírita. Porque aqui recebe o passe, recebe uma palestra esclarecedora, faz a gente refletir, tem um diálogo amigo, tem um estímulo, tem a afetividade. Tudo coisas que vai colaborar para nos mantermos no caminho do bem. Tem um capítulo todo designado que fala lei de sociedade, na importância da vida em comunidade, na importância do estudo em conjunto, para não vivermos isolados, porque nós, unidos, fazemos de uma equipe e nós nos fortalecemos uns aos outros. Então fala, o homem tem a liberdade para escutar-lhe a voz ou rejeitá-la, mas às vezes é difícil. Alguns há que se nos aferram como uma presa, mas que esse afastam em se reconhecendo impotentes para lutar contra a nossa vontade. Então a gente vê que realmente existem, nós ouvimos tantos os casos de obsessões. Quem não conhece um particular ou dos próprios livros, realmente existem as obsessões onde o espírito, o ser se sente subjugado, se sente. Mas é a culpa, ou o arrependimento, ou qual seja a inferioridade do sentimento que se deixa abrir. Então tem uma poesia muito bonita nesse livro, Coletânea do Além, bem bonitinha, que nos mostra muito esse aspecto dessa influência dinâmica, resistente, forte, difícil, mas que mesmo assim é de nossa livre vontade permitir ou não. Não diz que é fácil, mas a decisão é nossa, que chama assim, a lição da cancela. E para quem não sei, eu não sabia o que cancela significava, né? Fui pesquisar, que é uma porteira rural. Então é aquela porta, aquele portinhola, quando a gente vê aqueles campos nas fazendas, e tem bem à frente aquela
aquele portãozão de madeira, aquela é a cancela. Então diz assim: enquanto brincava Alberto junto aos bancos do portal, o touro bravio e forte avançou para o quintal. O pequeno quis correr, tentando defesa incerta, mas o touro atravessara a grande cancela aberta. Canteiros e vasos lindos, floridos e bem cuidados, no curso de alguns momentos jaziam espatifados. Alberto não resistiu ver a sanha do animal e, em pranto de desespero, buscou a saia maternal. Dona Gertrudes, porém, que via aflita o jardim, num gesto de proteção, toma o filho e diz-lhe assim: vês, Alberto, as nossas flores tombando desprotegidas? Sob os vossos olhos temos hoje o quadro de nossas vidas. Recorda, filho, que o touro, em força desesperada, penetrou-nos o jardim pela porta descuidada. Notaste nesse desastre a lição que é forte e bela? O touro nunca entraria se guardasses a cancela. E ao passo que o pequenino ouvia com atenção, a mãezinha concluía a doce observação. Quem deseja conservar as luzes do sentimento necessita resguardar a porta do pensamento. Em nossa estrada, meu filho, há monstros destruidores. Defendamos a cancela que protege as nossas flores. Então, essa analogia é lindíssima, mostrando a beleza que é o nosso mundo íntimo, esse jardim de flores, que tanto tem para embelezar, para nos oferecer de beleza, de felicidade, de perfume. Mas se nós não cuidarmos desse mundo íntimo, deixando ele aberto, inevitavelmente situações que talvez nós não buscamos propositalmente, mas que por situação na vida, por às vezes sintonia, a gente atrai e adentra o nosso mundo íntimo. Então esses espíritos, alguns realmente, os maugênios, pode ser perseguições de vidas passadas, buscas propositais por erros cometidos no pretéritos. Nenhum de nós estamos livres de ter as nossas animosidades, os nossos perseguidores. Mas muitas vezes são espíritos sedutores, espíritos imperfeitos, que eles não vieram buscar a mim porque é uma revanche pessoal, mas porque a minha porta estava aberta. Então, se nós novamente orai e vigiai, nós temos uma maior chance de não sermos submetidos à influência deles. Mas com isso a gente tem ajuda. Já li aqui a coisa. Que são os nossos espíritos simpáticos. Então, esses espíritos simpáticos, que eles também novamente ainda tá, né, no meio-meio, se nos ligam por afeições particulares e certa semelhança de gostos e de sentimentos. Novamente, toda pessoa que bebe, que fuma, não bebe sozinha. A gente sempre atrai uma afeição. Então, não é alguém que me odeia, que quer meu mal, que quer que eu me vicie, que eu perca a vida. Mas é tão gostoso fumar, deixa eu sentar do seu ladinho e fumar com você. Então, não é alguém que está me perseguindo, mas eu quero fumar, você está fumando, então vamos fazer tudo junto. Então, é vinculação por semelhança de gostos e sentimentos. Eu acho que eu tenho os espíritos obsessores do doce e do chocolate. Eles são que nem formiguinha em minha vida. Eu estou tentando superar. Mas é assim. Então, eles não têm que ser necessariamente maus. Mas eles, o que acontece? Nos estimulam a comportamentos que talvez não são saudáveis. O chocolate, como eu falei, é tão prejudicial no sentido de saúde, de funcionamento social, quanto uma droga ou o álcool? Não. Mas, para mim, por exemplo, no caso, se eu tenho um colesterol, se eu tenho uma diabetes, seria algo de extrema importância. E, novamente, para Deus, não importa se o vício é álcool ou se o outro vício é o carboidrato. É o que é relevante para cada um de nós. É o tamanho do esforço ou o tamanho da dificuldade. Porque para mim é muito fácil falar, não gosto de fumar. Então, que sacrifício eu estou fazendo? Nenhum, já superei. Agora, o outro que está lutando contra, está angariando a confiança, o merecimento, o respeito por lutar contra. Né? Então, seguindo. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraem. Por exemplo, vocês fazem também trabalhos voluntários.
Mas eu sei que em nossa casa, todo domingo, eles vão visitar um lar de idosos, fazer massagem na mão, para poder ter o contato físico, o carinho. Eles são acompanhados por bons espíritos que vêm ali também desfrutar daquele momento, estimular aquelas pessoas idosas, dar fortaleza, estimular quem está indo. Poxa, que legal você veio, que bom trabalho, para que a pessoa continue vindo. Comunhão de pensamento. O velho ditado brasileiro, diga com quem andas, que direi quem tu és. Resume isso. Porque a gente vai conviver com pessoas que são afins, não idênticas, mas afins. A duração de sua relação é quase sempre subordinada às circunstâncias. Então, se eu paro de fumar, não gosto mais de fumar, a pessoa segue e vai procurar outro que fuma. Se eu não quero mais ir no asilo, parei, então aí a gente não se vê mais, porque a gente se via lá, fazia o trabalho lá, ele vai acompanhar outra pessoa. E assim vai no nosso convívio. Então, o livro dos Espíritos, novamente. Os Espíritos veem tudo o que fazemos? Tan, 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 tan. Aí que nem a gente pensa no filme do Ghost, né? Ela se trocando e os Espíritos... Não é bem assim, mas... eles podem ver, porque vos rodeiam incessantemente. Cada um vê apenas as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Não se preocupam com o que lhes é indiferente. Lembrando, é que nem num qualquer um prédio, uma companhia. Se você é visitante, você tem que passar pelo guardinha e você tem acesso ao elevador e tem que ir lá na recepção. Se você trabalha, você passa pelo guardinha, você entra no elevador e você entra no escritório. Se você é o presidente da companhia, você já entra no escritório, no corpo, não sei o quê. Quanto mais autoridade, quanto mais hierarquia, mais acesso você tem. E aqui é a mesma coisa. Porque a gente imagina, se o espírito inferior pudesse ver tudo, saber tudo, fazer tudo, aí era complicado, né? Mas o espírito superior, sim, porque ele tem a moral. Então, o espírito superior, ele tem um acesso mais profundo, mais abrangente do que o espírito inferior. Porque vai pelo merecimento, vai pela necessidade. E aí que vem. Né? Preocupa com o que lhes é indiferente. Não, cadê a parte? Sobre os quais dirige a atenção. O espírito superior não está interessado no que a gente está falando na cozinha. Já o espírito inferior estaria, né? Então, a gente vê novamente a justiça de Deus. Porque os espíritos superiores só vão se envolver, só vão se aprofundar ou pesquisar numa necessidade, num planejamento de auxílio, numa busca de aprendizagem. Quem lê as obras de André Luiz vai ver em vários momentos onde André Luiz, que está sendo orientado por algum mentor, e o mentor fala assim, olha, presta atenção, foca nessa situação, ou foca naquele aspecto. E aguça a capacidade dele para ele poder ver certas coisas que ele não tinha percepção antes. Para quê? Para lhe dar de ensinamento. Tem uma parte muito, né, que se usa muito em referência em palestras, onde André Luiz está em nosso lar, e uma mulher vem batendo nas portas, ajuda, pelo amor de Deus, me ajudem, por favor, alguém. E André Luiz se compadece dela e quer recebê-la, e fica assim, em choque, tipo assim, por que você não vai deixar ela entrar? E aí o guia, o mentor dele, fala assim, observe, preste atenção. E ele não via nada, mas sobre a influência do espírito, que lhe aguçou a percepção, começou a ver várias manchas negras nela. E ele explicou, essas manchas negras representam cada aborto do qual ela participou. Ela era uma médica abortista. E a cada aborto, cada situação ficou marcada no seu perispírito. E na hora que eles foram falar com ela, aí ela se rebelou. Começou a gritar, rebeldia. E aí o espírito explicou, veja, que no momento verdadeiro, aquele pedido de socorro não tinha profundidade, porque não tinha ainda a reforma interior da conscientização de que eu sou um espírito frágil, em erro e que necessita ajuda. Ela se achava merecedora. Ela queria. Porque ela queria o conforto, a melhora, o bem-estar. Mas não tinha ainda se reformado e se responsabilizado por suas atitudes. O que André Luiz, no momento, não captou. Pela falta de percepção. Já o seu mentor, que tinha mais moralidade, mais conhecimento, pôde identificar de imediato. Então, os espíritos, como eu falo, a gente não está assim à mercê. Tem toda uma lei justa
de acesso ou não. E prossegue. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Ixi, aí o bicho pega, como fala, né? Porque falou de ação e pensamento. Porque ação todo mundo vê. Eu fiz. Falei. Mas o que eu penso na minha cabecinha, como a gente esconde coisa lá dentro, né? Eu sei porque eu escondo. Esconde de mim, às vezes até de mim eu quero esconder. E é o que eles falam. Frequentemente conhecem o que gostarias de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhe podem ser ocultados. Por isso que, novamente, outra frase do Evangelho que fala, dai conta de tua administração. Não interessa o que outro fala, não fala. Mas ele é falso, eu sei que ele não é assim. Não faz diferença. Porque quando a gente desencarnar, não tem mais essa coraça, essa capa de que a gente usa aqui. Porque no plano espiritual, a gente exala a vibração de concordância com nossa índole. Como aquela mulher na porta, se passando de boazinha, pedindo, mas na verdade ela se desvelou. Novamente trazendo a mensagem. Esquenta a cabeça com os outros. Esquenta se é mentira, se não é, se é falso, se não é, se fez, se desfez, se traiu, se não traiu. Porque o outro vai ter que dar conta dele. Você vai dar conta de você. Porque o erro do outro não desculpa o seu. E às vezes a gente perde tanto tempo com raiva. Mas ele mentiu. E os outros acreditam. Ou os outros não sabem. Ou fez e desfez. A pergunta é, eu fiz? Eu menti? Eu fiz e desfiz? Porque no plano espiritual, só interessa quem eu sou, não quem eu estou. Porque agora eu estou Lígia, palestrante. Mas em casa eu sou Lígia, esposa, mãe, que é bem diferente. Lígia, filha, pergunta pra minha mãe que está aqui. Então, novamente, existe muitas coisas, mas novamente focando o eu. O que eu preciso fazer para mim. Quais as minhas responsabilidades, né? Então, os espíritos simpáticos. Aí seguimos para os espíritos familiares. Aí a coisa já começa, né? Vai progredindo. Guias secundários, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Então a gente tinha aqueles maldosos, imperfeitos. Aí nós tínhamos os outros que são de sintonia, que eles podem ir pela sintonia do bem ou do mal. Agora a gente já tem outros que eles são já uns guias secundários, já tem um objetivo, já tem um foco, um intuito mais direcionado. Contamos-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos, e não raro intervindo nos atos da nossa vida. Ocupam-se voluntariamente dos detalhes da vida íntima e somente agem por ordem ou permissão dos espíritos superiores. E, novamente, muitos exemplos a gente encontra nos livros de André Luiz e muitos dos livros psicografados por Divaldo, por diferentes espíritos, onde a gente sempre vê uma mãe, um amigo, um pai, um tio, uma avó, que vem, né, a Bezerra, ou vem André Luiz, ou vem alguém pedir ajuda. Vem ajudar meu filho, vem ajudar minha filha, vem ajudar meu neto. São esses espíritos secundários. Eles nos guiam, eles nos observam por nos amarem e quererem nosso bem. Receberam a permissão. Eles pediram essa incumbência e receberam. Mas mostra que eles não são necessariamente elevados. É como se eu desencanasse hoje e por algum motivo eu pedisse para ser um guia secundário de minha filha. E prosseguir, seguir no caminho, seguir como ela está indo, ver, ajudá-la. Mas eu não sou necessariamente o espírito elevado com capacitação de orientar a reencarnação dela. Ela já tem um guia. Porque todos nós, quando encarnamos, no processo reencarnatório, mas a gente vai falar depois disso. Senão eu estou pulando para frente. É que é muito empolgante a conversa. Então tem esses espíritos. E a gente também vê muito nisso nas obras de André Luiz, como eu disse. E aí, tem até uma historinha muito interessante. E eu acho que ela é muito parecida com o nosso dia a dia. Que é novamente desse livro aqui, Contos e Contos. Então disse que tinha o espírito Antônio,
que ele estava justamente na posição de espírito familiar, porque ele tinha criado um elo com uma certa família por experiências reencarnatórias anteriores. E tinha a dona Matilde, a esposa, o seu esposo e 4 filhos. E o objetivo dele era justamente orientar, guiar, aconselhar, ficar ali cuidando da família. E tinha um espírito superior, aquele que realmente gerenciava esse trabalho, chamado Ezequiel. E um dia Ezequiel vem ao lar para ver como está o andamento da família. E vem se encontrar com Antônio e perguntar: Antônio, como é que estão as coisas? E nesse bate-papo eles refletindo, porque Ezequiel também tinha um elo antigo com esse mesmo círculo de pessoas. Ele diz: eu sempre oro por eles. E ele conta que eles tiveram os seus elos por erros, e eles estão progredindo junto, e ele conseguiu avançar um tanto mais. Então agora ele se sentia muito responsável como esse anjo protetor, esse guia da família. E Antônio ainda se encontrava como espírito familiar. Ele fala assim: Antônio, como é que segue as coisas? Olha, eu tenho diariamente acompanhado eles, fazendo trabalho de meditação, de reflexão, de bons pensamentos, mas as coisas estão caminhando devagar. Ele falou assim: então vamos lá, Antônio, vamos observar a situação. Então Ezequiel e Antônio vão lá, e quando chegam, encontram Dona Matilde de papo com a vizinha. E ela reclamando que a vida está difícil, que o marido ganha pouco, que a casa está isso, que aquilo, só reclamando naquela situação de um queixismo infinito, um mau humor, um sentimento assim de ingratidão, aquela reclamação constante, aquela pessoa maga, meio azeda, né? Aí Ezequiel fica meio assim, fala assim: mas me diga uma coisa, Antônio, há alguma enfermidade grave na família? Então fala assim: olha, ninguém está completamente sadio, né? Mas todo dia eu faço o trabalho da energia, dou um passe neles, aconselho a alimentação saudável, oro por eles, banho em pensamentos positivos, todos desfrutam de bem-estar. Então, será que tem alguma dificuldade financeira? E Antônio falou: também não. O marido tem uma posição de destaque e tem um rendimento muito bom. Os outros filhos, todos empregados, 2 encontram em situação de uma posição de administração e os outros em companhias muito boas, com prospectos de crescimento grande. Todos encontram-se bem empregados. Existe, por acaso, alguma perseguição, então, para essa situação? Olha, eles têm muita estima pelos companheiros do trabalho, os amigos, e algum desgosto íntimo. Também nada que eu possa identificar em específico para essa amargura, para esse estado de reclamação constante. Aí ele fala assim, que ele fala e começa a observar, e vê que é a hora do almoço, o marido chega, os filhos chegam, e Dona Matilde já começa com a reclamação. Aí o marido já começa a falar da política, aí o filho já começa a reclamar do tráfico. E quando ele vê, tá todo mundo naquele amargado, reclamando de mau humor contra a vida. E ele fala que eles realmente estão num estado deplorável. Ele fala: eu tenho uma intervenção que nós vamos fazer então, Antônio. Nós vamos nos afastar por 30 dias. O Antônio já desespera. 30 dias, Ezequiel? Mas se eles estão assim, com o meu estado constante de manhã, no caminho do trabalho, na oração, na hora do jantar, imagina o que vai acontecer com a família se nós deixarmos-los por 30 dias sem a nossa proteção. Eles vão ficar numa situação muito difícil. Aí o anjo fala assim: eles não dispõem de suficiente educação para registrar as manifestações da nossa ternura. Ao benefício de todos, porém, ficarão a sós por algumas semanas. Aí o que será que aconteceu? Como? Não, também não chega tanto, né? Senão aí fica difícil. Mas aí depois de 30 dias... E ele ainda explica assim, ele fala assim, que esse aspecto... Aí ele volta dali 30 dias. E qual não é a surpresa dele com o que aconteceu? O que será que aconteceu naquele lar depois de 30 dias? E Antônio chega surpreso. Meu Deus, Ezequiel, olha só o que aconteceu. O marido sofreu um acidente de carro. Foi parar no hospital. Isso logo no dia seguinte. Um dos filhos caiu no trabalho e quebrou a perna.
Os outros 2 menores caíram, entraram numa briga corporal e quebrou o braço. O 4º filho foi despedido por insubordinação. A casa tinha sido um completo desequilíbrio com um período de 1 ou 2 semanas. Só que, no findado de 30 dias, eles em recuperação, com gessinho no braço, outro acidentado da perna, encontraram todos em harmonia, em oração, em sintonia com Deus. E aí foi que Ezequiel explicou que essa proteção é análoga às plantas. Às vezes a gente tem que tirar a terra, tem que podar, tem que cortar, coloca mais água, coloca menos água, mais sol, menos sal, para a gente poder fazer esse trabalho de revigoramento e crescimento anterior. E ele explica que até então eles haviam recebido a proteção confortadora. E agora foi necessário receber a proteção educativa. Então veja, eles tanto receberam, tanto auxílio, que às vezes nós nos sentimos assim, esquecidos. É aquela coisa, aquela frase de novo, né? Que na felicidade a gente esquece de Deus, mas no sofrimento a gente ora a Deus. Então eles ficaram muito confortáveis e reclamavam de tudo, nada estava bom. Até que eles viram o quanto bom estava quando perderam um pouquinho. E aí foi que eles lembraram realmente que existia um Deus, que existia um Pai, e se ligaram a Ele por espontânea vontade. Porque às vezes a gente cai no comodismo. E aí a gente fica nessa situação e esquece que nós temos que colocar de nossa parte. Então, nesse caso, Antônio, que é o espírito familiar, recorreu a Ezequiel, que era o espírito superior, que tomou a decisão e implementou a intervenção. E vemos, então, que esse anjo guardião é sempre um espírito superior. Um irmão espiritual, um guia principal, um educador. Não é castigo, não é vingança divina, não é pagar os erros, é nos educar. É que nem a criança, que às vezes age mal, e a gente tira certos privilégios, a gente não permite certas regalias. É educar. Quando a gente come em excesso, depois a gente não passa 1 ou 2 dias e passa mal, né? Aí a gente, olha, passei tão mal, comi uma feijoada grande ontem, hoje eu vou ficar só no vegetal. É um exemplo verdadeiro, não é saudável, mas é o autoeducar. Quem dera a gente começa vegetal todos os dias, né? Ele é ligado ao indivíduo desde seu nascimento e muitas vezes o segue após a morte na vida espiritual. Então, repetindo, quando nós sabemos que todo projeto de reencarnação é um projeto, a gente não simplesmente, tá na hora de reencarnar, vai. Tem todo um planejamento. Acho que é o Missionários da Luz, novamente de André Luiz, que fala tudo sobre o projeto de reencarnar, de espíritos superiores, de espíritos, né, em processo de expiação, de espíritos ainda compulsórias reencarnações, porque estão num estado ainda de rebelia contra Deus, de todos os níveis. E mostra todo um departamento espiritual designado ao planejamento reencarnatório. O corpo, detalhes do corpo, cor de cabelo, se vai ter uma deficiência, se não vai, predisposições orgânicas, porque nada é uma fatalidade. A gente ativa ou não de acordo com o nosso comportamento. Aonde vai reencarnar, com quem vai reencontrar, tem todo um planejamento. Só que a gente prossegue com esse planejamento ou não, de nosso livre-arbítrio. Mas existe um planejamento. E nesse planejamento, tem a designação de um espírito, um anjo guardião, um espírito superior, que vai nos acompanhar. Que vai seguir conosco para nos auxiliar a mantermos no caminho desse planejamento. Então, tem por missão seguir o homem na vida, ajudá-lo a progredir e protegê-lo. Conduzir seu protegido ao bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos, novamente, conselhos. Consolá-lo em suas aflições, mostrando, nós nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém ali no momento de dificuldade,
no momento de alegria, no momento de dúvida. E sustentar sua coragem nas provas da vida, para que nós nunca estejamos fracos. Sempre tem alguém com quem nós podemos segurar a mão. Sempre tem alguém que está ali do nosso lado, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente pense não sentir, porque faz parte do planejamento das leis divinas. No momento de reencarnar, alguém é designado, um guia principal que é superior, que vai estar ali nos aconselhando, nos consolando e nos sustentando diante das dificuldades. Aí vai de nós, se a gente quer ou não escutar, se nós queremos ou não seguir esses conselhos. Mas sozinho ninguém nunca se encontra, porque Deus, Ele quer o nosso crescimento, Ele quer o nosso progresso moral. Então Ele vai fazer tudo de necessário para nos apoiar nesse sistema de reencarnação e de lei de causa e efeito, para que a gente cresça, não para que a gente caia. Só que nós temos que colocar de nossa parte. E sempre tem alguém ali, presente em nossas vidas, nos auxiliando. Então fala, a missão do Espírito Protetor é voluntária ou obrigatória? E fala assim, o Espírito é obrigado a velar por vós se aceitou essa tarefa. Mas escolhe os seres que lhe são simpáticos. Para uns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Então esse anjo guardião, ele é alguém que nos quer bem e também alguém que está moralmente, intelectualmente evoluído. Não perfeito, superior. Porque cego guiando cego vai cair os dois no precipício. Mas assim nós temos alguém com uma capacidade avançada de poder nos orientar e nos guiar, como aquele Ezequiel, que era responsável por toda aquela família. E eles têm o nosso bem-estar. E a partir do momento que eles aceitaram, ou que eles pediram, eles se comprometeram pela vida inteira. Nossa vida física, né? E como falou antes, e até além. Porque o objetivo é chegar ao fim da missão, que é a nossa evolução em certo aspecto. Se a gente evoluir nessa encarnação, às vezes precisa aquele processo na espiritualidade, como nós vimos por André Luiz, que passou 8, 9 anos no umbral até ele despertar. Também somos encaminhados, também somos auxiliados. Então, que fala? Eu sei que o tempo corre, já estamos encerrando. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando o eixo é rebelde aos seus conselhos, porque a gente é isso, né? Se a pessoa não quer, eu não quero mais saber, eu falo, não me escuta, cansei. Nós somos assim. Mas será que o anjo guardião também é? E a resposta é sim. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e a vontade de aceitar a influência dos espíritos inferiores é mais forte no seu protegido, mas não o abandona completamente. E sempre que se faz ouvir, É, porém, o homem que fecha os ouvidos. O protetor volta logo que seja chamado. Então, se ele está ali tentando encaminhar, tentando indicar, tentando falar, e a gente não quer escutar, nós temos o livre-arbítrio. O que ele faz? Afasta. Se resigna, se silencia, esperando novamente a oportunidade. Porque vai de nós. Mas, volta logo que ser chamado. Ele não faz assim, agora que você quer, eu não vou. Isso somos nós. O Espírito está ali esperando. Vamos falar, catering to us. Está ali a nossa espera. O momento que a gente chama, ele vem. Porque ele entende a nossa imperfeição. Ele tem tolerância com as nossas deficiências. E ele, ou ela, né? Ela quer o nosso crescimento. Isso é um pouquinho feminista aqui também, né? E quando a gente não quer escutar, eles respeitam. Então, eles não vão embora, se afasta porque estou revoltado com ela. Não, é o seu direito. Então, eu aguardo. E eles ficam à espera. Então, todos têm seu anjo da guarda, que por eles vela na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir. Contudo,
Essa interferência dos guias faz sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. Então, muita gente, se tem algum, a gente acha que tem, ai, tô com essa intuição, tem que ir, 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 tem que ir. Questiona, porque a gente vê, anjo da guarda não bota pressão. Não bota pressão no indivíduo, não bota pressão na equipe mediúnica, não bota pressão na casa espírita, porque espírito que bota pressão não é espírito superior. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam a nossa decisão de escolha. E aí que está a dificuldade, porque como a decisão é minha, a responsabilidade é minha. E finalizando rapidinho, tem um momento muito interessante que Divaldo conta da vida do Chico. Que Chico, a gente vê Chico, acha que, né, apesar dos sofrimentos, Chico sempre feliz, sempre sorrindo, sempre amado, a gente às vezes para e pensa, a vida dele deve ter sido um mar de rosas. E a realidade a gente sabe que é bem diferente. E diz que um dia Chico estava muito triste, muito chateado, e falou assim, poxa, Manuel, você fala com todo mundo, ajuda todo mundo, mas e o meu problema? Você não diz nada. Às vezes dificuldade, você não fala comigo, você manda recado, manda mensagem, manda livro. Porque Chico era imperfeito, era ser humano. E Manuel fala assim, mas como? Se eu já venho lhe dizendo há muito tempo. E o Chico fica assim, mas me dizendo o quê? Fala assim, Chico, eu vou lhe contar uma história. Um homem chega para outro e diz, e lhe dá um guarda-chuva. Depois, ele lhe dá uma bota de borracha para chuvas. Depois, ele lhe dá uma capa de chuvas. Aí chove. E a pessoa vira para ele assim, e o que eu só posso fazer? Usa tudo. Então, Chico tem recebido a capa de chuva nos recados, nas mensagens. Recebeu a bota de chuva nas orientações. Então, a gente recebe, tem todo aquele arsenal de instrumentos. Aí chega na hora da dificuldade, a gente esquece de usar. E o Chico também estava na mesma. Então, nós temos que, novamente, pensar nesse orai e vigiai. Richard Simonet, um dia, ele fez uma reportagem no Reformador, que ele fala, a gente sempre ora, pedindo, explanando, conselho. Então, a gente ora. Mas o vigiar é quando a gente fica atento para escutar a resposta. E muitas vezes a gente para no orar e não vigia. Ou se a resposta vem, perdoa, compreende, se concilia, busca. Aí a gente não quer. Aí a gente não vigia. Então é muito importante que a gente use os recursos que nós recebemos. O Evangelho de Jesus, o Espiritismo, nos dá tudo o que nós necessitamos para nos proteger das chuvas da vida. Mas temos que nós buscar, porque o Evangelho já nos diz qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Vede Jesus. Então, se nós não sabemos como nos comportar, se nós não sabemos como agir diante das circunstâncias da vida, perguntemos-nos, o que é que Jesus faria? O que é que Jesus recomendaria? Como foi que Jesus atuou? E encontraremos nossa resposta. Mas com certeza a resposta é fácil de entender e difícil de fazer. Mas estará aí a nossa missão na vida, de superar a nós mesmos a caminho da perfeição, vivenciando o exemplo e os ensinamentos de Jesus Cristo, mais simplesmente explicados pelo Espiritismo. Então, que possamos todos hoje agradecer os nossos anjos guardiões, que têm muita paciência conosco, que nos orientam e que foram vencedores em trazermos-nos todos para cá. Porque no domingão, mesmo nublado, poderíamos estar em lugares bem diferentes. E optamos de buscarmos o esclarecimento, a luz de Jesus, nos encontramos aqui. Muito obrigada e que todos tenham um bom dia.